Olá, bem-vindos a mais um episódio do podcast Cuidar de Você da Unimed Campo Grande, já na 4ª temporada. Hoje comigo, 2 estrelas para falar de um assunto que é muito pedido através das nossas redes sociais e pelos pacientes, pelos nossos beneficiários quando estão conosco, a amamentação. E aí eu vou fazer uma introdução aqui, mas sem tanta introdução, porque na verdade eu quero ouvi-las. Comigo aqui, Francisca, psicóloga, nossa parceira de podcast, e nada mais, nada menos do que Paula Serafim. Paula, me ajuda um pouquinho aqui com o seu currículo. Eu sei que você é enfermeira, doutora em amamentação e... Isso. Eu sou enfermeira de formação, como você disse, estudei, né, na pós-graduação, mestrado, doutorado, desenvolvimento de patente. Então, a minha área de atuação é a alimentação do recém-nascido. Então, neste meio aí, tem produção de leite humano em pó, estudar o padrão de crescimento, entender o leite. Esse foi o início tecnológico deste conhecimento. Mas que desta tecnologia, deste conhecimento técnico, foi levando a um conhecimento sensível do processo da amamentação, e é ele que eu mais gosto, de entender o todo desta amamentação, essa nutrição de corpinhos e de alminhas. É isso que eu Isso. gosto. Ah, que bom. E que eu não saberia falar tudo isso e tão bem. Seja bem-vinda também, Francisca. Obrigada. Vamos falar de amamentação. Paula, você já introduziu um pouco do assunto, mas o que é a amamentação? Bom, amamentar para mim, se eu fosse Isso. escrever um livro, eu dizia que a amamentação é a nutrição fisiológica e emocional de um bebê. Ok. O bebê não se nutre somente do leite líquido. O bebê, ele se nutre da mãe, ele se nutre do processo de amamentação. Ele pode dizer assim que ele engole a mãe, ele toma a mãe. Então, neste processo de tomar a mãe, é muito complexo, que minha amiga Francisca vai me ajudar a falar sobre isso. Então, é um processo muito grande da mãe estar na doação, né, Ok. genuína, e há uma doação muito grande, tanto fisiologicamente, né, quer dizer, do corpo, né, do organismo, tanto uma permissão de uma doação emocional. Então, muitas mães, né, a gente vai discorrer sobre isso, se preocupam do volume de leite, né? O quanto de leite eu tenho que produzir, porque não dei conta de amamentar. E ao longo desses 21 anos de amamentação, cada vez mais eu acredito e tenho isso como uma certeza de que os bebês não mamam leite. Não é isso, não é sobre isso que se trata amamentar. Amamentar se trata de receber a mãe, de tomar a mãe, de engolir a mãe e de a mãe de estar ali, se doar e receber aquele bebê. É muito complexo, né? São muitas nuances que acontecem nisso tudo, mas por isso precisa de apoio. É um E, processo grande. e aí você já vem falando que é um processo grande, que precisa de apoio, e eu vou usar um termo, assusta. Sim. Correto? Assusta, e aí, Francisca, esse assustar, e como diz a Paula, você vai acabar, eu estou vendo que vai chegar um momento em que vocês vão falar super assim, sem eu sequer trazer o assunto, e é esse o intuito Aham. mesmo, que vocês discorram, porque vocês é que são as conhecedoras do negócio. Mas aqui, a mãe, isso assusta, amamentar, assusta, o que a mãe tem que fazer? Então, eu acho que é muito importante a gente falar sobre isso, né? Disseminar esse assunto. Por quê? Assusta porque a mãe, muitas vezes, ela vai passar por um processo de desconstrução, né? Do que é esse puerpério, do que é amamentar, porque há uma romantização sobre essa espera, sobre o gestar, Uhum. sobre o parir, sobre o amamentar, e a gente precisa trazer isso para a realidade. Então, é muito importante uma preparação para que esse processo, né, sobre o que é na real, o que você vai precisar se preparar, de que forma, né? Então, eu falo que a gestante, ela precisa se preparar muito além de um enxoval. O enxoval precisa ser básico, mas ela precisa se preparar de dentro para Para fora, fora. né, para que ela consiga olhar para suas necessidades e para a necessidade desse bebê, aceitar esse momento de mudança. A aceitação, ela auxilia para que as coisas fluam,
né? A aceitação das emoções, dos desconfortos emocionais, Que né? vem, que chegam, que Isso. aparecem. Isso, e das demandas do bebê, que a gente também não sabe, nem todo Sim. bebê é igual, né? E principalmente a aceitação e a preparação para uma rede de apoio, né? Eu Então, acho que é muito legal a gente importante. olhar que as mulheres romantizam, como você disse, né? Aquela coisa da princesa, né? Que vai receber o bebê e, né? O enxoval todo branquinho e de repente tá tudo manchado de sangue, cheio de cocô, o negócio tá uma loucura. É isso Que aí. isso é ter o bebê, é ter Isso é ter o bebê, né? bebê, né? É. Então, é a gente sair dessa romantização infantil, né? Essa imagem infantilizada, idealizada, e ir para uma imagem real, madura, adulta, que é: eu sou agora mulher. Né? Então, na gestação, então, há de fato um gestar. Então, o gestar não é só o processo do crescer o bebê, vai muito além disso. É eu me transformar em mulher adulta. Então, isso vai muito. Então, a gente carrega toda a história da nossa mãe, a história da nossa avó, a nossa própria história, Cada um as com a sua nossas história, né? permissões, o que a gente acolhe, o que a gente aceita, os sentimentos que chegam. E fisiologicamente há esse gestar, né? Não só o gestar do bebê, mas há um processo de maturação da mama. Então, o primeiro bebê, tudo é mais difícil, né? Porque é um organismo que está ali se adaptando para a primeira maturação dele de fato. Então, a gente acha que o bebê nasce, o peito vai assim, touchscreen 5G produzir leite, né? As mães acham que assim, vai sair Sai o espirrando leite. leite pra todo lugar. Aham. Não é assim. Então, o bebê vai nascer, existe um processo de adaptação fisiológica do bebê. Então, a gente acha que quando o bebê sai da barriga, ele tá pronto. Ele não tá, o coraçãozinho dele vai fechar um monte de cavidades, um monte de forames. O pulmãozinho dele vai se adaptar a receber ar que nunca recebeu. Sim. Então, há uma adaptação dos dois. Então, a primeira semana, né, é uma semana de introspecção mesmo, de ficar quietinho, de se entender. E a gente faz isso de um circo, né? Então, quando a gente fala assim de receber visitas, é algo importante que as visitas sejam visitas de fato de apoio. E se vocês me permitem, assim, por favor, cuidem dessas visitas que chegam 8 horas da noite e vai embora 10 horas. Gente, misericórdia! É verdade. A mãe precisa, né? Ter o tempo dela com o Descansar. filho, A não ser que seja descansar, para a ficar criança com o bebê, para a mãe poder descansar, tomar um seu um banho. Amiga, ou eu vim preparar aqui. uma janta. Vai tomar um banho. Eu né? vim trazer uma água de Isso. coco. Eu vou te ajudar Ou com eu a vim te janta. fazer uma massagem, porque você tá muito tensa, né? Cansada. Eu vim aqui te ajudar, porque você tá com dificuldade de amamentar, né? Agora, só o sentar, né? A rede de apoio, e aí já vou entrar nisso. Assim como em outro tema que você já participou conosco, Francisca, a rede de apoio é muito importante. E tira um pouco, eu acho, dessa pressão, né? Dessa obrigação, ou mesmo que eu tenha isso, talvez ajude a amenizar, correto? Sim. Então, que seja a rede de apoio, apoio mesmo, né? Amamentar durante muito tempo é um ato, e sempre foi um ato comunitário, um ato de família, né? Então, a gente tinha, vocês já devem, né, se lembrar aí, então, assim, né, as famílias eram todas unidas, assim, uma ao lado da outra, as casas, muitas vezes as Sim. famílias no mesmo quintal. É. Então, vocês já ouviram isso, né, de que o bebê da fulana ia lá e mamava no peito daquela mãe que estava empedrado para Sim. desempedrar. Sim. Então, não estou defendendo o aleitamento cruzado, não é isso, mas estou dizendo de que hoje, quando a gente ganha bebê, nós estamos sozinhas e muito sozinhas. Sim. Então, isso deixa a gente muito mais vulnerável, a gente não tem mais essa rede de apoio. E mais profundamente do que isso amamentar é um ato comunitário. Rede de apoio é um ato comunitário. Então, a gente, instintivamente, a gente sabe amamentar, mas é um comportamento social. Sim, e quem passou por isso, né? É alguém que está mais sensível para olhar para a necessidade Verdade. dessa puérpera, dessa mãezinha, né? Se identifica mais com a então, situação. Né? Então, a rede de apoio, na verdade, não é necessariamente todos os seus amigos e familiares. Né? A rede de apoio ela vai ser formada por aqueles amigos, aqueles familiares que de fato vão conseguir lhe ajudar neste processo. E como que você prepara isso, por exemplo? É preciso conversar sobre. É preciso você conversar sobre o que você espera deles enquanto ajuda. Porque às vezes a mãe ela acha que vai estar ajudando aquela filha ficando com o bebê.
quando na verdade, em muitos momentos, ela vai precisar ser cuidada para que ela cuide do bebê. Sim. Então a gente precisa, conversar muito sobre isso, né, abertamente: "Olha, eu preciso de ajuda", Sem culpa, né, né? e sem culpa. E aí eu acho que tem uma questão também de gerações, né, principalmente sobre o aleitamento, o amamentar, que há um conflito de gerações. Muitas pessoas que eram da geração de que amamentar não era tão necessário, as fórmulas estão aí, as fórmulas são melhores do que o leite materno, e isso também, às vezes, limita, prejudica aquela mãe que está ali tentando e que tem Esse essas desejo, pessoas, né? exatamente, e essas pessoas que não estão conectadas com esse desejo da mãe, Que querem, entre né? aspas, facilitar e acham Com que a isso é melhor da facilitar, né? intenção, Sim. com a melhor das intenções, mas justamente por quê? Por esse conflito de gerações, falta de Nós viemos preparação exatamente nisso, desse né? recorte da Segunda Guerra. Então, na Segunda Guerra, os homens foram para a guerra. Sim, sim. Então, o que nós estamos falando aqui? Que amamentar, de fato, não é só um ato de encher pança, né? Uhum. Então, quando os homens foram para a guerra, as mulheres ficaram sozinhas com seus filhos e elas tiveram dificuldade para produzir leite. Que tinha tanta coisa, Esse né? é o contexto histórico. Então, a indústria deixava, naquela época, leite condensado na porta das casas. Não é este leite condensado que vocês conhecem no supermercado É, Otto. porque não é O docinho. industrializado dessa forma. Então é um leite que de fato ele tem menos água naquela época, porque a gente tem níveis de condensação, né? Uhum. Então ele estragava menos, nutria mais, juntava menos espaço dentro das prateleiras e isso era distribuído tanto para soldados, tanto quanto para as famílias, entendeu? E as mulheres fizeram o quê? O que era para ser feito, já que elas não tinham leite na teta, elas deram Não, o leite que chegava estava na na porta. É. Esse leite era leite bovino, logicamente. E as crianças cresceram, tá? Então, houve uma desvalorização. Ah, cresceram, estão fortes. Só que a proteína que é dada é a proteína bovina. Então, biologicamente, ela não tem a mesma função. Então, a ciência hoje consegue comprovar muito bem de que biologicamente não é o melhor alimento. É. Então, a gente teve aí um período, né, na nossa vida, que são aí os nossos pais, os nossos avós, neste gap aí de tempo, né, de pessoas que tenderam muito mais à insuficiência renal, à hipertensão, à obesidade, porque desde muito cedo forçaram o seu sistema biológico, em especial, né, o sistema cardiovascular e o sistema renal, obviamente, nas suas correlações fisiológicas, e então estão na vida, mas a um custo. Então, hoje, quando a gente fala de amamentar, há uma preocupação nutricional de encher barriga, de crescer, mas é muito importante a gente falar do equilíbrio disso. Então, eu adoro a indústria e eu acho que a indústria tem que estar ao nosso serviço. A gente tem que ser muito claro do que a gente Claro. deseja e do que a gente consome desta indústria. Então as pessoas falam assim: "Ah, mas você é uma consultora de aleitamento que você defende o uso de equipamentos, que você defende fórmula". Sim, eu defendo. Eu Uhum. assumo. Eu defendo. Eu defendo porque eu acho que as pessoas têm limites. Porque eu acho que a gente não tem que se sair ralando no asfalto, que nem eu falo, as tetas tudo ralada. Para mostrar que é Há de capaz, ter né? E que um fez o equilíbrio, né? papel. Sabe? Uhum. Então, de novo, né? Para mim, se qualquer pessoa que ouvisse esse podcast hoje, escutasse e levasse para o coração de que amamentar não é só encher a barriga, de que a gente precisa dar muito mais o amor, a emoção e se doar e se permitir essa doação assim intensa do que a gente tem. É. E tá tudo bem o que a gente tem. Isso. Eu, particularmente, contei com o apoio da Paula, né? E eu precisei complementar, né? Porque o que eu tinha não era suficiente no sentido de quantidade para os meus filhos, né? E aí, mas o que me fez, assim, insistir, apesar de fissuras, né, de muita dor, mas ao mesmo tempo aquilo fazia sentido para mim, porque eu também me permiti cuidar, ser cuidada, né? Ter esse apoio emocional, prático. Era aquele momento.
aquele momento no qual eu estava ali nutrindo e aquela conexão, aquele olhar, aquela pele na pele, né? E que também, com esse olhar, com esse cuidado, pode acontecer com a mamadeira. Claro. Aquela que não consegue amamentar, ela precisa valorizar dê preferência para que você dê o leite para o seu bebê, né? Fazer um momento prazeroso, isso, né? fazer Então há aquele uma momento competição com a mamadeira. Parece que a mamadeira Aham. vira uma pessoa, Que né? é ou ela Ou eu. Então, eu É. estou sendo trocada, estou sendo substituída. Então, antes da mamadeira entrar, é importante a gente falar que existem Aham. outros métodos, né? Sim. Então, existe translactação. Então, existem mães que translactam aí muito tempo. E ok, né? São procedimentos, são Me ajudou técnicas. muito. Me ajudou. Eu fiquei, Olha, acho que tá um vendo? mês translactando Não é? para conseguir depois voltar a amamentar normalmente. Não é? E aí, em alguns casos, não, ok, isso não é uma técnica mais possível para nós, nós vamos a mamadeira. Então, existem formas de dar a mamadeira, como a Francisca disse, né? Então, eu posso colocar meu nenê peladinho, grudado em mim, e a gente se enrolar. É. Eu posso ter Não um deixa de momento ser da um toque, massagem, né? né? De fazer uma chantala, né? Não é? Eu posso criar, porque é isso, esse momento da amamentação, ele diz muito sobre essa conexão emocional. O que a psicologia mais vai enfatizar é o quanto isso é importante para a mãe, mas especialmente para essa relação, e para o bebê, mas para essa relação mãe-bebê. Nada substitui. É uma necessidade emocional de todo ser humano. Então, é o apego seguro, é o primeiro vínculo do bebê. Do bebê. E isso precisa ser valorizado e construído. A amamentação é uma das formas de ir construindo esse vínculo, mas não é a única. E aí eu acho que entra justamente nisso. A gente precisa reconhecer os nossos limites. Nenhuma mãe é inferior à outra porque não conseguiu amamentar, né? Ou porque também não tentou, né? Eu acho que a gente tem que olhar para esse todo, a gente tem que respeitar, né? E tem que estar ali dando suporte, jamais criticando, jamais julgando, porque é um processo de transformação, é um processo de muitas mudanças. E que ocorrem, e que tudo bem. Vocês sabem que eu estou ouvindo aqui vocês, né? Eu acho que, na verdade, eu ouço porque, veja, eu ia trazer exatamente isso. Gente, e a mãe que não consegue? O que que ela faz? Você tem alguma dica? Vocês já foram falando exatamente isso, né? Acho que é muito importante as mulheres, elas, primeiro, ter esse olhar para si, se você me perguntasse assim, né? O que Aham. fazer, né? Eu acho que o primeiro passo é um conhecimento corporal. Muitas mulheres eu vejo que nunca tocaram a mama. Então, eu vejo que quando eu digo assim, olha, quando você começar a amamentar, percebe assim o peito mais cheio ou o peito mais vazio. E é comum eu escutar as mulheres dizerem assim para mim: Ai, mas eu não gosto. é estranho, eu nunca toquei meu peito, eu não sei. Então, quer dizer, há uma falta de intimidade com o próprio corpo, né? Desse conhecimento, essa permissão de se tocar. Então, quer dizer, o bebê lá no profundo, né, amiga Francisca? O bebê está te tocando, então o quanto aquilo está me incomodando, né? Tem tudo O isso. desconforto, Há né? um Que vira um desconforto. Então, assim, eu estou exposta, eu estou vulnerável, tem alguém na minha teta, né? né? E no Grudado começo aqui, né? dói para muitos. Então, tem aqui e dói. Até ajustar, pode doer, Exato. pode machucar, É. né? Então, muito olhar importante. isso, né? De Sim. se tocar, de às vezes, né, dar uma erguidinha no peito, dar uma abaixadinha, né? Então, assim, Encaixa, né? encaixa. Então, vamos Isso. colocar um apoio mais para cima, mais para baixo, mais para lá, mais para cá. Então, é importante essa permissão de se tocar, de se conhecer. Né? E, de novo, né? Conhecer os seus limites, conhecer o seu corpo. Então, há uma cobrança, né? Assim, Uhum. ai, tem que mamar tudo num peito só, até o final, até o leite gordinho. Oh, misericórdia, Senhor! Por Sabe? quê, né? Né? Então, assim, tem umas regras que colocam do tipo assim, você tem que ir no restaurante, você tem que comer tudo, sabe? Aham. Assim, tem gente que vai se encher mais rápido, tem gente que vai precisar de 2 pratos. Então, a ideia é que, sim, no começo é fisiológico, então vai liberando o hormônio, o leite gordinho vai vindo.
Por quê? Porque há um relaxamento da mama e daí, de fato, a gordura vai chegar. Mas a gordura só vai chegar se a gente relaxar. Estiver bem, né? Se Estiver não ali. relaxar, a gordurinha não vai vir. Então, colocam regras sem o entendimento da regra. Então, eu digo assim, gente, não põe regra. Só tenta explicar o processo. É muito mais fácil o processo do que a regra. E aí Sabe? deixa acontecer. E né? deixa acontecer. Deixa Então, assim, acontecer. ai, me sinto culpada, porque não sobra leite naquela mamada. Uai, gente, Mas não é para isso. Né? mas não é pra mamar tudo e tá tudo bem? Entendeu? E às Ai, vezes precisa de alguém, né, para dizer isso, tá tudo bem, porque aquilo tudo é novo para aquela Pra- puérpera, é. né? não é? E essas expectativas que precisam ser atendidas, essas necessidades, João né? Pedro, meu primeiro filho, eu amamentei menos tempo. Eu amamentei João Pedro perto de 1 ano. Por quê? Porque eu voltei a trabalhar, eu era extremamente jovem, eu queria a conquista, a Mulher Maravilha. É. Fazia parte do meu eu naquele momento. Sabe? Quando ganhei Lívia, já foi mais tranquilo. Lívia era uma criança que demandava menos, dormia de noite, era o jeito dela. E quando chegou uma hora, ela não queria mais o peito. E aí eu fiquei vendo navios, porque Tipo, mas daí eu quero dar eu mais, queria dar é. e ela não queria. E aí veio minha rapona de tacho, que é a Ana Tereza, que hoje tem 5 anos de idade. E a Ana Tereza amamentou até 4 anos. Caramba, tempo, né? Né? É. Assim, se ela vê o peito, ela fala: mãe, eu queria mamar só um pouquinho. Ela namora o peito, ela ama o peito. Então, como a Francisca disse, de reconhecer o nosso tempo, o nosso processo, a gente se olhar com um pouco mais de amor. Claro, conversar sobre isso. Então, isso é a rede de apoio. Conversar sobre isso, discutir isso com uma amiga. Então, é importante, né, de repente, um profissional que. Mas os profissionais precisam estar abertos para o sentir e não só para a técnica. Pra técnica, Sair né? do movimento dos 5 sinais da pega correta, porque se fosse só os sinais da pega correta, todo mundo estava Todo mundo, amamentando. Era só ninguém teria procurar no problema, Google, né? né? E ter tá- todas as respostas. Mas a gente precisa olhar para essa mãe, para esse bebê, né? Para a necessidade que é muito individual. Meninas, a nossa equipe aqui já está fazendo sinal que o nosso tempo já chegou. E o nosso podcast tem o intuito de não ser tão longo para justamente as pessoas acompanharem, entenderem e nos mandarem sempre sugestões. Para quem está aí assistindo, veja que curiosidade. Quando nós, Unimed Campo Grande, convidamos a Paula e a Francisca em separado, não sabíamos que eram amigas, até que ao se encontrarem aqui, olha que bate-papo legal, e eu tenho certeza que a hora que vocês saírem daqui vai continuar no corredor um bate-papo, né? Eu só peço para cada uma de vocês deixar um recado para a mãe que está passando por isso ou que agora, né, vai ter logo o seu bebê e tem receio de dar amamentação, de algo acontecer. Rúbia, deixa um recado para elas. Eu acho que se hoje eu pudesse dizer, se uma mãe estivesse na minha frente, uma gestante na minha frente, eu dizia para ela: se permita. Se entrega do jeito que for, sem regra, sem cobrança. Só se permita. Viva, né? Viva. Aquele momento. Francisca? Sim. E complementando, então, né, esse permitir-se, essa disponibilidade emocional, é a aceitar as mudanças, né? Aceitar, estar ali envolvido nessa fase, nesse processo, porque é uma fase importante para você, é uma fase importante para o seu filho, né? E essa disponibilidade, ela precisa ser de dentro desse cuidado, de dentro para fora, não deixe de se cuidar. Para quem nos acompanha, em breve mais podcast, mais episódio, curte aí, compartilha com os seus amigos, com as suas amigas. Rúbia, muito obrigada, que já esteve conosco falando no outro episódio. Paula, que honra! Agora eu sei por que as mulheres acompanham tanto e vão tanto no curso de gestante da Unimed, viu? Muito obrigada, Paula. Francisca, obrigada por estar conosco aí 2 vezes falando sobre esses temas e até breve.